Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa aula de número 16. Essa é a última videoaula desse curso de Direito do Trabalho. Infelizmente, como já afirmamos ao longo das nossas aulas, não temos tempo suficiente para tratar todos os assuntos referentes à nossa disciplina. Por isso, fizemos um recorte levando em consideração os objetivos desse curso. Antes de começar, tenham sempre em mãos papel, caneta e lápis, a fim de que façam as devidas anotações e, em caso de dúvidas, possam postá-las no fórum de discussão desta unidade. Pois bem, na aula passada falamos do tema aviso prévio. E a partir desse momento, falaremos sobre estabilidade provisória. Pelo menos, essa é a terminologia utilizada por grande parte da doutrina, estabilidade provisória. Primeiro ponto, o que vem a ser estabilidade? Estabilidade, meus caros, nada mais é do que a garantia que o empregado tem ao seu emprego, isto é o direito do empregado continuar no emprego, mesmo que contra a vontade do empregador. A questão é que a estabilidade, tal como anunciamos, estabilidade como garantia de emprego pelo empregado, passou por uma série de modificações ao longo do tempo. Querem ver? Vamos até a lousa. Bom, o conceito de estabilidade nós já vimos. É o direito do empregado de continuar no emprego, mesmo a revelia do empregador, mesmo que o empregador não queira mais, e desde que inexista uma causa objetiva à determinação de sua despedida. A estabilidade é a garantia que o empregado tem de permanecer no emprego. Mas, muito cuidado, isso não quer dizer que ele pode fazer o que quiser, pois, mesmo no caso de estabilidade, é possível a dispensa, mas desde que nas situações em que o empregado der motivo para tanto. Ok? Bom, esse é o conceito de estabilidade. Como já anunciamos, essa estabilidade passou por diversas alterações legislativas ao longo da história. Inicialmente, tínhamos a chamada estabilidade por tempo de serviço, prevista nos artigos 492 e seguintes da CLT. Voltem comigo na câmera. Essa estabilidade por tempo de serviço estava prevista na CLT de 1943. A estabilidade por tempo de serviço dizia o seguinte: o empregado que tivesse mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não poderia ser dispensado, exceto por motivo de falta grave ou força maior, e desde que devidamente comprovados. Essa, meus caros, estabilidade por tempo de serviço é a estabilidade genuína, propriamente dita. É a garantia do emprego é a garantia do empregado ao seu emprego. Trabalhou na mesma sociedade empresarial por mais de 10 anos, tem a garantia de emprego, desde que não pise na bola, desde que não cometa uma falta grave ou uma situação de força maior. O problema é que a Constituição de 1967 alterou esse quadro. A Constituição de 67 e posteriormente a emenda número 1 de 1969 estabeleceu um sistema alternativo. Vamos à lousa. Tanto a Constituição de 1967 e a emenda constitucional número 1 de 69 dizem que o empregado poderá escolher entre a estabilidade com indenização ou o fundo de garantia. Estabeleceu-se, portanto, um sistema alternativo de proteção ao empregado. Observem que tanto a estabilidade quanto o fundo de garantia criado pela Constituição de 67 nada mais são do que meios de proteger o empregado quanto à dispensa arbitrária, sem justa causa. Portanto, a partir da Constituição de 67, o empregado poderia escolher entre a estabilidade ou o fundo de garantia. Posteriormente, com o advento da atual Constituição da República de 1988, extinguiu-se a estabilidade e, consequentemente, desapareceu esse sistema alternativo. Ou seja, a partir da Constituição de 88, definiu que a proteção contra a dispensa arbitrária somente se daria mediante uma indenização compensatória, exterminando a estabilidade por tempo de serviço até então existente. Voltem comigo na lousa e vejam o que dispôs a atual Constituição. Artigo 7º da Constituição de 1988. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1º. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Portanto, senhores,
Hoje não temos mais a conhecida estabilidade. Ah, Samerli, ninguém mais tem estabilidade? É isso que você está afirmando? Olha, muito cuidado. Hoje, as pessoas não adquirem mais a estabilidade decenal, aquela que você trabalha por 10 anos para o mesmo empregador e não pode ser dispensado. Contudo, a Lei 7.839 de 89 resguardou o direito de quem já tinha estabilidade antes da Constituição da República de 88. Logo, quem, à data da promulgação da Constituição de 88, já tinha direito adquirido à estabilidade, continua tendo direito à estabilidade decenal ou estabilidade por tempo de serviço, como prefiram, são sinônimos. Resumindo, a estabilidade propriamente dita, que é a garantia de emprego pelo empregado, deixou de existir. Apenas quem já garantiu esse direito, que hoje é um número reduzido de pessoas, é quem ainda o detém. Quem adquiriu estabilidade por tempo de serviço, adquiriu. Quem não adquiriu, não adquire mais. Correto? Nesse contexto, os senhores podem estar se perguntando: bom, mas se não existe mais, por qual motivo estamos estudando o tema estabilidade, Samerli? Vejam que pergunta boa. Prestem atenção e tomem nota. Existem algumas situações expressamente previstas na legislação em que o empregado possui o que chamamos de garantia de emprego. São situações que o empregado não pode ser dispensado sem motivo durante um certo período. Essas situações de garantia de emprego ficaram conhecidas erroneamente como situações de estabilidade provisória. Assim, tecnicamente falando, não é correto utilizarmos a expressão estabilidade provisória, pois, se é estabilidade, não é provisória. Então, passaremos a estudar, a partir desse momento, as hipóteses de garantias de emprego, que alguns doutrinadores, repito, a nosso ver de forma equivocada, chamam de estabilidade provisória. Vamos à lousa. A primeira situação de garantia de emprego que vamos estudar é a garantia de emprego do dirigente sindical, que está prevista no artigo 543, parágrafo 3º da CLT, nos seguintes termos. Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até um ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta consolidação. Voltem comigo na câmera. Vejamos algumas observações com relação à garantia de emprego do dirigente sindical. Primeira observação. Tanto o dirigente sindical quanto o dirigente de associação profissional não podem ser dispensados desde a comunicação da sua candidatura até um ano após o término do mandato. Em outras palavras, o empregado candidatou a cargo de direção ou a representante do sindicato, ele não pode ser dispensado desde o momento em que ele registra a sua candidatura até um ano após o final do mandato. E qual seria o objetivo disso? O objetivo, meus caros, é evitar qualquer tipo de perseguição, permitindo que o empregado atue no cargo sem qualquer tipo de pressão. Imagine um empregado que representa o seu sindicato. Esse representante busca melhores condições de trabalho, o que muitas vezes prejudica, onera o seu próprio empregador. Assim, ele precisa atuar com independência, sem correr o risco de ser dispensado a qualquer momento. Segunda observação. Essa garantia de emprego também se aplica ao suplente do candidato a cargo de direção ou representante do sindicato. E isso ocorre porque o suplente pode vir a assumir a direção a qualquer momento. Próxima situação de garantia de emprego, membro da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Lousa. O membro da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, também tem garantia de emprego. Vejam o que diz o artigo 165 da CLT. Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Proíbe-se, portanto, a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado que compõe a CIPA. Observem que essas situações de garantia de emprego proíbem a dispensa arbitrária.
Nada impede que o empregado seja dispensado nas situações com justa causa, quando ele, o empregado, dá motivo para a dispensa, como estudamos. Assim como no caso do dirigente sindical, o empregado suplente da CIPA também possui garantia de emprego, já que pode vir a substituir o titular a qualquer momento. Atualmente, o prazo de estabilidade do empregado membro da CIPA está regulamentado no artigo 10º, inciso 2º, a linha A da ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que diz que terá estabilidade desde o momento da sua candidatura até 1 ano após o término do mandato, caso seja eleito, é claro. Próxima situação de estabilidade provisória, empregada gestante. Vamos à lousa. A empregada que esteja em situação de gravidez também possui garantia de emprego. Vejam o que diz o artigo 10º, inciso 2º, a linha B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º, inciso 1 da Constituição, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A estabilidade da empregada gestante é essa: proíbe-se a dispensa arbitrária, sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Se houver uma dispensa nesse período, deve-se garantir uma indenização com base nos salários da gestante até o final da garantia de emprego. Com relação à garantia de emprego da gestante, nós observamos que os tribunais conferem uma proteção um pouco maior. Por exemplo, a súmula 244 do TST vai dizer que a garantia de emprego da gestante persiste mesmo nos casos de contrato por prazo determinado. No mesmo sentido, caso a empregada fique grávida durante o prazo do aviso prévio, deve-se aplicar a garantia de emprego. Ok? Para encerrar, falaremos ainda sobre a garantia de emprego do empregado acidentado, lousa. O artigo 118 da Lei 8.213, de 1991, diz o seguinte: o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantia, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário e independentemente de percepção do auxílio-acidente. Assim, o empregado segurado que sofreu acidente de trabalho e que recebeu auxílio-doença acidentário tem direito à garantia de emprego de 12 meses após encerrado o auxílio-doença acidentário. Não confundam auxílio-doença acidentário, que é requisito básico para essa garantia de emprego, com auxílio-acidente, cujo recebimento não é necessário para a garantia de emprego que estamos falando. Pois bem, esses são exemplos de garantias de emprego que, conforme já anunciamos, alguns doutrinadores optaram por chamar de estabilidade provisória. Por fim, para encerrarmos a nossa videoaula e com isso finalizarmos esse estudo de direito do trabalho, falaremos rapidamente sobre o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que nada mais é do que uma garantia do empregado contra a despedida arbitrária por parte do empregador. O FGTS foi criado em 1966 pela Lei 5.107. Ao longo do tempo, passou por diversas regulamentações. Como já informamos ao estudar a estabilidade por tempo de serviço, inicialmente havia um sistema alternativo de proteção contra despedidas arbitrárias, em que o empregado optava pela estabilidade decenal ou pela indenização. Esse sistema alternativo, como falamos, estava presente na Constituição de 1967. A Constituição de 88, atual, por sua vez, extinguiu o direito à estabilidade decenal e garantiu ao empregado o direito ao FGTS. Vamos à lousa. Em primeiro lugar, precisamos conceituar o Fundo de Garantia de Tempo do Serviço. E de acordo com Sérgio Pinto Martins, o FGTS nada mais é do que um depósito bancário destinado a formar uma poupança para o trabalhador, que poderá ser sacado nas hipóteses previstas na lei, principalmente quando é dispensado sem justa causa. Servem ainda os depósitos como forma de financiamento para aquisição de moradia pelo sistema financeiro de habitação. Percebam, portanto, que o FGTS é um depósito feito mensalmente que visa formar uma poupança para o empregado. E o saque dessa poupança somente pode ser efetuado nos casos previstos na legislação.
Essas hipóteses de saque, normalmente, estão relacionadas às dispensas arbitrárias e é por isso que o FGTS pode ser considerado uma forma de proteção ao empregado contra a dispensa arbitrária por parte do empregador. O empregado que for despedido sem justa causa terá direito a um valor que vai auxiliá-lo por um certo período de tempo. Importante observar, como já falamos, que hoje não existe mais aquele sistema alternativo, em que nas situações de desemprego involuntário, o empregado escolhia entre a estabilidade ou o fundo de garantia. Hoje temos apenas o fundo de garantia, que é um direito do empregado. Próxima observação importante do FGTS. Lousa. Quem é o contribuinte e quem é o beneficiário do FGTS? Contribuinte, ou seja, quem paga o FGTS é o empregador, seja pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, mas desde que admita trabalhadores regidos pela CLT. Já o beneficiário, por sua vez, é o trabalhador regido pela CLT. Portanto, apenas quem possui vínculo contratual regido pela CLT tem direito ao FGTS. Logo, os servidores públicos estatutários estão excluídos. Outro ponto importante refere-se aos depósitos do FGTS. Os depósitos são realizados em conta vinculada do trabalhador, sendo proibido, vedado o pagamento direto ao empregado, ou seja, o empregador não pode pagar o FGTS diretamente ao empregado. O valor de recolhimento do FGTS é calculado com base na remuneração do empregado. Aplica-se uma alíquota de 8% sobre a remuneração. Exemplo, se o empregado ganha R$1.000 por mês, o valor mensal do FGTS será de R$80, o que corresponde a 8% da remuneração, que é R$1.000. Vamos à lousa. Já falamos sobre o depósito do FGTS, que é de 8% sobre a remuneração do empregado. E agora temos que verificar ainda as hipóteses em que o FGTS poderá ser sacado pelo empregado. O FGTS somente pode ser sacado nas hipóteses expressamente previstas na legislação. Por questões de tempo, não vamos anunciar aqui todas as hipóteses em que o empregado poderá sacar o fundo de garantia. Daremos apenas alguns exemplos. Em casa, porém, é preciso que vocês estudem o tema nas referências indicadas no plano de ensino da nossa disciplina. Pois bem, o empregado poderá sacar o FGTS nas seguintes hipóteses. Lousa. Primeiro, dispensa sem justa causa por parte do empregador. Segundo, nos casos de extinção de contrato de trabalho por acordo entre as partes, respeitados aqueles limites previstos na legislação. Terceiro, nas situações de aposentadoria concedidas pela Previdência Social. Quarto, nos casos de pagamento de prestações do sistema habitacional concedido no âmbito do sistema financeiro de habitação. E, quinto, ainda, nos casos de pacientes diagnosticados com AIDS. Essa situação está prevista na Lei 7.670 de 88, e permite o saque do FGTS à pessoa que for diagnosticada com o vírus da AIDS. Essas são apenas algumas situações em que o FGTS poderá ser levantado, sacado pelo empregado. Em caso, repito, vocês precisam analisar todas as hipóteses de saque do FGTS. Em caso de dúvidas, vocês já sabem, recorram ao fórum de discussão dessa unidade. E, por fim, para encerrar o tema, precisamos falar ainda da indenização que é recolhida sobre o FGTS. A legislação prevê indenização de 40% sobre o montante de todos os valores, de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho. Essa indenização ela é reduzida para 20% nos casos de força maior ou culpa recíproca. Imaginem um contrato de emprego em que o salário mensal acordado seja de R$1.000 e que esse contrato fique vigente por 12 meses. Repetindo, salário de R$1.000 por 12 meses. Nesse caso, a contribuição mensal do FGTS será de R$80, que é 8% de R$1.000. Nesse compasso, a contribuição total do FGTS será de R$960, ou seja, 12 meses multiplicado por R$80. A indenização poderá ser de 20% ou 40% desse valor. Partindo do pressuposto de que não se trata de situações de força maior ou culpa recíproca, a indenização será de 40%, ou seja, R$384.
Logo, o empregado perceberá R$ 960, que são os depósitos mensais, acrescidos da indenização, R$ 384, o que perfaz um total de R$ 1.344. Senhores, essas são as principais considerações acerca do FGTS. Com isso, encerramos a nossa videoaula e esse curso de Direito do Trabalho. Esperamos, sinceramente, que esse momento de construção de conhecimento possa auxiliá-los na formação profissional de cada um de vocês. Obrigado pela atenção e até breve numa próxima disciplina.